Olá, olá, caríssimos investidores. Estamos aqui mais uma vez na hora do Fiagro. E hoje a gente vai ter a grande satisfação de conversar com ela, que é uma pessoa que está há mais de 10 anos já trabalhando no agro, só que não desse jeito que nós estamos aqui, assim, finanças, dívida, fundo, tá lá sujando a botina de terra, tá? Flávia Macedo é uma agroinfluencer, tá? E ela vai contar um pouco mais sobre ela para vocês, mas tudo isso para a gente poder falar do mundo agro, dos tipos de cultura, dos tamanhos do pequeno produtor, do grande. Ela conhece tudo e mais um pouco do mundo agro, tá? Mas isso somente depois da nossa vinheta da Hora do Fiagro. Vai, vinheta! Flávia Macedo, que honra tê-la conosco. Eu que Bem-vinda. agradeço o convite, fiquei super feliz com o seu convite, obrigada. Fico feliz em estar aqui para conversar um pouquinho com você, professor, né? Já tive nos bastidores uma aula contigo sobre Fiagro e fico feliz aqui em poder compartilhar um pouquinho do que é o agro, do que é o campo aí com a sua audiência do canal. E como você falou, né? Tenho essa experiência de campo mesmo, né? De sujar a botina, de estar lá no meio, o que faz com que a gente entenda um pouquinho melhor como é que funciona o setor, qual que é a dor desse produtor rural, desse agropecuarista, né? São muitas as adversidades, as dificuldades, e a gente estando ali na rotina, no dia a dia, a gente consegue entender um pouquinho, e aí espero compartilhar aqui com vocês no programa. Legal. Assim, você pode falar um pouco sobre você para dar aquele título de autoridade e aí na sequência a gente entra no setor em si? Pode ser? Pode ser. Bom, primeiro então quero falar um pouquinho sobre a minha área de comunicação, né? Eu falo que eu sou comunicadora praticamente desde sempre, desde que eu entrei no mercado de trabalho, que já aos 17 anos eu entrei a trabalhar aquele modelo que seria igual hoje ao jovem aprendiz. E esse primeiro emprego na área de comunicação foi numa rádio lá da minha cidade. Eu sou nascida em Sorocaba, que é vizinha, que é a capital paulista, 100 quilômetros daqui. E lá nessa rádio, foi esse meu primeiro contato com a comunicação de fato, né? Então, eu tinha contato com as agências de publicidade, com os ouvintes, atendia ali, falava de perto com os ouvintes, e isso me colocou já assim, decidida o que eu queria fazer na vida, que seria a área de comunicação. Então, esse primeiro passo, até antes da maioridade, já foi na comunicação. E aí, depois de lá para cá, eu trabalhei em outra rádio, trabalhei com casamento, trabalhei com edição de vídeo também, é, entendendo um pouquinho, né, cada etapa dessa cadeia de comunicação, que é você roteirizar um produto, gravar de fato, depois editar. E aí, então, a minha vida foi um pouco nessa mescla aí de vários segmentos da área de comunicação. Aí o agronegócio veio no finalzinho de 2013, indo para de 2012 indo para 2013, quando eu entrei numa produtora de reportagem, né, que produzia um programa de TV que era exibido na época no Canal Rural, né, o Canal Rural que é a maior emissora, a principal emissora de TV de agronegócio do país. E aí eu comecei, de fato, a entrar nessa vida do agro. Mas aí eu quero fazer só um parênteses aqui, Felipe, que embora eu comecei a trabalhar com o agro nessa época aí, 2013, eu já tinha o agro dentro de mim, apesar de ter nascido em uma cidade, né? Sou urbana, nascida na cidade, porque o meu pai, ele vem ali da região de Itapeva, Taquarituba ali, na verdade, de uma cidadezinha específica, que na época era distrito, se chama Coronel Macedo,
E meus pais, meu pai e minha mãe moravam ali naquela região, nasceram naquela região e trabalhavam na roça, né? Então, meu pai plantava feijão, meu pai plantava milho, todo o alimento da família, basicamente tudo, açúcar, farinha, eles tiravam desse sítio e o que sobrava, né, o excesso, vendia para gerar renda e para pagar outras contas, né, como energia, comprar roupa, enfim. Então, inclusive, essa cidade, Coronel Macedo, segundo as histórias ali do local, é meu tataravô, alguma coisa assim que fundou essa cidade, Coronel Macedo. Então, desde pequena, eu sempre ouvi os meus pais falar de como era a lida na roça, de como era o trabalho, aquela coisa de você levar a merenda, né, o almoço e a merenda da tarde, boia fria, e levar e comer embaixo de um pé da árvore, a dificuldade que eles tinham para estudar, andar quilômetros até a escolinha local, que era só primária também, e coisas boas também. Essas são mais sofridas, mas coisas boas, como o final do dia, tocar viola, e se juntar todo mundo ali. Então, eu sempre cresci nesse meio dessas histórias de campo, de agro, de roça. Então, eu já sempre fui apaixonada. E aí, voltando então à minha vida profissional, quando em 2013 eu comecei a trabalhar nessa produtora, né, como repórter, e aí eu encontrei os dois mundos, né? Então, o mundo que eu já gostava, o mundo que eu já ouvia, essas memórias que vinham dos meus pais, e se juntou com o lado profissional. E aí, nessa produtora, a gente fazia mais assuntos voltados para a pecuária, né? Então, gado e principalmente cavalos. É uma produtora que tinha um programa específico só sobre cavalos. E sim, gente, existe um mundo, um segmento aí só sobre cavalos. Então, todas as raças, as modalidades esportivas, os tipos de competições. Então, eu fazia, circulava aí nesse meio. E aí, depois, em 2018, eu vim para São Paulo para trabalhar daí no Canal Rural, na área de pecuária também. Fiquei mais próxima ainda dessa questão de genética, de confinamento de gado. E depois, em 2019 até agora, eu estou atuando na área de jornalismo. E aí o jornalismo ele é um pouco mais segmentado na questão agrícola, né, de fato, e também questão política, socioeconômica, tudo, claro, que envolve o agronegócio. Então, nesse meio todo, nessa bagagem toda aí, foram muitas, muitas viagens, muitos quilômetros rodados, de fato de estrada e quilômetros rodados né, usando a palavra, a frase aí como trabalho mesmo, e muito aprendizado também, muito aprendizado de um setor que, como é dito, né, o agronegócio ele é uma empresa, uma indústria a céu aberto, né? Então, você não tem teto, você tem que contar com o clima, você tem que contar com as adversidades, então são muitas as dificuldades do dia a dia, então com isso, claro, vem muito aprendizado também e muitas memórias, muitas histórias no meio desse caminho aí. Então, eu sou um pouquinho suspeito, porque acho que já deu para perceber, eu sou meio apaixonada pelo setor e pela profissão também de comunicação. Tá vendo, gente? Vocês ficam escutando o pessoal aqui da Faria Lima, né? É legal, né? É legal, o pessoal da Faria Lima é legal, tá? Mas aí, alguém que, né, tá com a, assim, né? Se fosse lá da cidade da minha avó, do meu avô, assim, né? Assim, o pé já tá vermelho, sabe? De É tanta lida com vermelho. a terra. Sim, É, sim. Flá, legal. Então, aqui nesse programa a gente, né, fala do produto, né, que é um produto recente, assim, é relativamente novo, né, o fundo de investimento nas cadeias agroindustriais. E aí fica faltando, às vezes, sabe, um pouco desse lado da realidade, né, ficar se falando muito de produtos e pouco da realidade do agro, minha visão, tá? E aí eu tô querendo agora te ouvir um pouco, você falar, assim, sabe, safra e safrinha, época do ano, é, grandes indústrias dentro da agroindústria que estão, né? Grandes culturas, né? Que é a palavra correta, né? Não sei nem falar os termos, tá vendo? Então fala aí pra gente, dá, assim, nos informe, traga a informação pra gente, por favor, Flávio. Claro, vou ficar feliz em poder contribuir um pouquinho aqui. Eu acho que primeiro eu queria então citar um pouquinho o setor como um todo, para conversar um pouco com a sua audiência, né, que são esses investidores, para entender um pouquinho o tamanho desse setor, né? Hoje em dia já
é um pouco mais popularizado, porque o tema do agronegócio está um pouco mais na mídia, mas ainda é bem pequeno o que se sabe, o que se fala popularmente do tamanho que é realmente esse setor, né? Então, até trouxe aqui, separei aqui uns dados que é meio, a gente fala tanto, né, que a gente está até na cabeça em relação ao PIB, por exemplo, né, que o agronegócio ele representa cerca de 27% do PIB brasileiro, né, que é essa soma de bens, né, e como se fosse a receita, né, a receita da empresa Brasil. Dentro dessa receita, 27% corresponde ao agronegócio. E as exportações também, né? O último dado que foi lançado referente ao ano de 2022 mostrou que 49%, praticamente a metade das exportações brasileiras, somando todos os produtos, 50%, 49% foram exportações que vieram do agro, né? Então, isso dá um tamanho já de dimensão desse setor na questão econômica, né? O que por trás gera mais um monte de outras coisas, como gerar emprego, como economia local e toda uma cadeia nesse sentido, né? E aí, em relação a essas culturas que você falou, né? As culturas são as, as sementes, né? O tipo de comida, o tipo de alimento que são essas culturas, milho, soja, café. E aí o Brasil também tem uma grande representatividade nesse ranking, né? Nesse cenário mundial, principalmente na produção de grãos, né? A estimativa da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, é que nesse ano tem um novo recorde, já estamos há 4 anos com recorde em cima de recorde, que seria a previsão de colheita de grãos, somando todos os grãos para esse ano, é de 315 milhões de toneladas. E aí, com essa produção que vem crescendo a cada ano, o Brasil já se colocou como o maior produtor e exportador de soja. Também a gente é o segundo maior produtor e exportador de milho. Há quem diga, o mercado anda sondando aí que talvez para esse ano ou para o ano que vem a gente já também se torne o primeiro maior exportador de milho também. Aí tem o café, nós somos o maior exportador e produtor de café também. Outras culturas, açúcar, outros grãos que também a gente tem bastante representatividade. E saindo um pouquinho do grão, né? Mas a laranja, a gente também é um bom polo mundial de produção de laranja, somos os maiores produtores de laranja e também de suco de laranja, né? Produção de suco de laranja também. E aí, além dessa questão desses números, outro detalhe aqui que é legal a gente colocar é o produto halal, não sei se o pessoal aí conhece, mas produto halal são todos os produtos consumidos, né, alimentos ou mesmo cosméticos, medicamentos que são consumidos pelos muçulmanos. Então, os muçulmanos eles seguem, né, a lei islâmica que rege algumas coisas e então todo produto, tudo que é consumido por eles precisa respeitar uma série de critérios dentro dessa lei islâmica. Então, frango, cosmético, medicamento, soja, açúcar. E aí o Brasil é o maior produtor de produtos halal do mundo, né? Então, a gente abastece aí diversos países árabes e somos, né, o maior produtor de alimentos halal do mundo. Então, esses são os números, né? Os números que enchem os olhos, né? Que colocam o Brasil como destaque, né? E aí também, além dessa questão do Brasil ter essa potência econômica, né? Falamos bastante em números, né? Então, maior isso, maior aquilo, maior exportador. Mas o que que isso quer dizer, né? Então, dentro desse cenário de produção de alimentos, a ONU, segundo a ONU, até 2050 é projetado, né, que a população mundial ela chegue a 10 bilhões de pessoas, né? Então, para alimentar essa população, muito do setor se desenha e se movimenta para entender estratégias e novas tecnologias que a gente possa aumentar esse volume de produção de alimentos para poder abastecer essa população mundial. E aí, dentro desse cenário de países que têm potencial para alimentar esse mundo, o Brasil, com certeza, é visto aqui e lá fora como o país que mais tem condições de alimentar essa população, né? Por conta das áreas, por conta principalmente do clima, né? Aqui no Brasil, a gente consegue fazer em algumas regiões até 3 safras por ano, né? Então, na mesma terra, na mesma área, você planta e colhe 3 vezes ao ano.
enquanto que em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, isso se reduz, às vezes, até em uma safra, né? Por conta da neve, do frio, não é possível continuar plantando nessas outras épocas do ano. E há outras questões também. Essas tecnologias, o Brasil já está bastante avançado em questão de sementes, insumos, adubos, tudo para que a chamada agricultura vertical, né? Então você vai plantando mais, colhendo mais na mesma área, sem a necessidade de abrir novas áreas, de ocupar novas áreas para essa produção, né? Então, ao olhar desse mundo socioeconômico falando, e também de tudo que envolve essa cadeia de alimentação, o Brasil é um grande potencial, um grande, grande, grande potencial. A gente precisa, viu, Felipe, um pouquinho de vontade política, como em todos os outros setores, né, para que isso realmente alavanque, ou pelo menos não entrave ali alguns setores que, que muitas vezes acabam sendo prejudicados por algumas questões políticas pontuais, né? Mas fora isso, o Brasil com certeza é a menina dos olhos no cenário mundial aí de produção de alimentos. O que eu acho que para quem está nessa sua audiência aí investindo é um chamariz, né? Já apareceram algumas perguntas aqui, tá, na sua fala. A primeira que me trouxe, assim, você já respondeu uma parte, então só para deixar uma palavra, tá? Então, assim, o que você falou, né, que está ocorrendo um aumento na capacidade de entrega de grãos, né, de quantidade, é, ano após ano, certo? E aí você falou que realmente, então, se deve pela capacidade de aumento de produtividade. É isso, né? É Realmente, assim, isso o mesmo. Brasil ele conseguiu ter essa tecnologia, né? Aqui do lado de Campinas tem uma grande. Tem a Unicamp, né? E tem institutos ligados à Unicamp que Tem também o trabalham. IAC, né? IAC, sim, ficava do lado da minha casa aqui em Campinas, o IAC. É, É é, ótimo, isso é sensacional. E então, assim, tem esses órgãos que trabalham para, vamos dizer, né, naquele metro quadrado, em vez de produzir um quilo, produzir dois, né? Porque a gente conversou um pouco isso aquele dia, acho que é um assunto que a gente já traz logo de cara para tirar isso da cabeça das pessoas, né? Ah, não, desmatamento, 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 né? Você pode falar um pouco desse aspecto, né? Que você mencionou a questão de não só aumentar a produtividade, mas que também tem esse lado, né? Que assim, muitas pessoas olham com preconceito, às vezes, para o setor, né? É. Eu sei que minha família era produtora, né? E continua lá sem desmatar e está produzindo mais, entendeu? Então, explica um pouco para a gente, É, traduz, por favor. traduz. Esse é um assunto bem polêmico, né, Felipe? Eu acho que entre todos os temas aí que estão na mídia, que colocam o agro como vilão, eu acho que o desmatamento, com certeza, é o mais quente, é o mais polêmico de todos eles. Mas, assim, tem muita coisa, tem muita falácia no meio dessa narrativa, no meio desse discurso, que é preciso realmente esclarecer, né? Primeiro que existe, nessa questão de desmatamento, questão de área, né? Tem um dado que revela que nos últimos 10 anos, por exemplo, a produção de grãos, ela saltou 300%, então a gente produziu um X e a gente produz 300% a mais, e o aumento de área, ele foi de 60%. Então, nessa conta de 300 para 60%. E claro que nesses 10 anos a gente está colocando aí áreas também revitalizadas, né? Áreas degradadas, porque hoje em dia, dentro dessa tecnologia, quando a gente fala em tecnologia para mais produtividade, então é exatamente isso. Eu tenho uma área, fosse na linguagem urbana, né? Eu tenho metros quadrados, então eu tenho uma área aí de 1.000 metros quadrados, e nesse 1.000 metros quadrados eu planto feijão e eu colho tantas sacas de feijão. E aí, com tecnologias aí por trás, essas empresas privadas e Ô, públicas, como Flá, você citou aí, foi na linguagem do agro é hectare, é isso? Hectare quadrado, como é que é? hectares. Na Hectare. linguagem do agro, seria hectares e também alqueires, porque algumas regiões eles Alqueires. dividem por alqueires. E aí o Lá em alqueires, ele é Tuverava é maior que o alqueire. hectare. Lá em O alqueire, Tuverava é ele é alqueires. maior que hectare. Acho que um alqueire equivale a 2,4 hectares. Então, o hectare é menor que o alqueire. Pronto, E é a linguagem usada padrão deles. pronto, Lá ninguém pronto, fala por metros, fala pronto. só. Mas então seria isso, né? Nessa área, se eu produzia tantas sacas de feijão, então aí essas empresas
que você citou, o IAC, a Embrapa também, que tem um papel fundamental para essa evolução agropecuária aqui no Brasil. Empresas privadas também, né? O mercado aí de indústrias farmacêuticas também, tem bastante pesquisa envolvida. E aí, juntando esse combo aí de tecnologias, é uma semente que ela é mais resistente à seca, ou ela é mais resistente para aquele tipo de solo, se é argiloso, se é um outro tipo de solo. Aí você tem também um adubo que também consegue absorver melhor os nutrientes, e isso faz que aquele saco de feijão, ao invés de dar tantos grãos, dê o dobro de grãos. Aí você tem também outras questões até do clima, né? O clima é fundamental para a produção agrícola, então você tem hoje muitas empresas de tecnologia, startups, né? Essa inteligência artificial trabalhando para que você possa prever melhor o clima, para que você possa mapear com, com drones, né, esse solo, entender qual é a profundidade, quais são as pragas ali que estão afetando a cultura. Então, todas essas tecnologias fizeram com que o Brasil, ele de fato, eu estou falando aqui, mas não estou puxando saco nem nada, não. O Brasil é, de fato, respeitado mundialmente hoje por essas tecnologias. Estamos à frente de muitos países nesse desenvolvimento, né, de produção. Então, utilizando essas tecnologias, é possível produzir mais na mesma área, sem precisar desmatar. Outra tecnologia que envolve mais produtividade e vai de encontro com a questão do desmatamento, que a gente começava a falar, chama de rotação de culturas. Então, eles colocam na mesma área soja, depois coloca o feijão, depois coloca o milho. Isso é uma tecnologia, uma ferramenta comprovada que faz com que o solo fique mais nutrido e que todas essas culturas elas colham mais, elas tragam mais rentabilidade. E aí você avança um pouquinho, você tem a integração lavoura e pecuária, então são áreas que hoje está a produção de feijão, colheu, amanhã ele vai pôr o gado naquela mesma área e o gado vai pastar ali e vai também fazer uma regeneração daquele solo, vai também contribuir para o solo e também vai fazer com que aquele pasto, aquela área também não se degrade, né, ao passar do tempo, quando você deixa um gado muito tempo ali em cima. E aí, um terceiro evolução disso tem a integração lavoura, pecuária e floresta, onde você muita coisa vegetal, muita coisa nativa, você deixa no solo, você faz elas se conversarem para que esse solo fique ainda mais nutrido. Então, mais uma vez, as ferramentas que fazem com que você produza mais. E aí, produzindo mais, você não tem a necessidade de você abrir novas áreas. Até porque algumas regiões não têm tantas áreas disponíveis e porque o Brasil, ele segue o nosso Código Florestal, de preserva, né, de preservação. Então, hoje a lei brasileira de Código Florestal, ela exige que algumas áreas, dependendo, 20% da sua área, você destine, você não mexa, né, ela seja preservada, algumas regiões 30%, algumas regiões 40%. Então, isso faz com que você compre a área, imagine você de casa, né? Você compra uma área, mas você sabe que aquele quarto, aquele cômodo da sua casa aí, você não vai poder usar. É seu, você comprou, está no seu nome, mas você não pode usar. Então, isso já vai nessa conversa de que o Brasil e de que o agro, né, é vilão e de que o agro desmata. Então, não é bem assim. Primeiro que a gente segue esse código florestal que é rigoroso, e outras tecnologias para você não precisar abrir área. Segundo, que um ponto que precisa ficar bem claro é que quando se sai nas manchetes, né, de desmatamento, como a Europa, né, a Europa está com esse Green Deal, né, esse código, esse pacto ambiental verde que ele deve impor algumas regras para poder exportar produtos, né? E aí o Brasil entra, porque, por exemplo, o café, a Europa é o maior cliente de café do Brasil. Então há uma preocupação aqui no Brasil quanto a isso. Mas o, a regra lá da Europa é assim: olha, então a gente não vai comprar nada de área que tenha sido desmatada até 2020. Anterior, né? Aliás, pós 2020, que foi o código aprovado. Mas não faz diferenciação do que é desmatamento legal ou ilegal.
Por quê? Porque o nosso Código Florestal, que respeita essas regras, né, de preservação, ele distingue o que é desmatamento legal com desmatamento ilegal, né? Então, por exemplo, é permitido aqui no Brasil você abrir áreas desde que você preserve essa porcentagem, né, definida, desde que você trabalhe com outras boas práticas. Então, como é que fica isso, né? Se você hoje come, em algum momento essa área de alguma forma foi desmatada. Se eu estou aqui hoje morando nesse apartamento, em algum momento da história, isso aqui era verde e foi desmatado. Então, existe esse equilíbrio. Você precisa, hoje, esse código ele diferencia para que você consiga produzir, você consiga abrir essas novas áreas dentro da legalidade, áreas permitidas, áreas que não são nativas, junto com a preservação, com esse monte de regras que tem em cima disso. Então, só colocar que o Brasil desmata e sem explicar essas entrelinhas, né? Eu acho que é, um, é uma notícia que roda com interesse um pouco político, assim, um pouco mais embaixo do que de fato é só a questão ambiental, né? Eu acho e a gente deve deixar claro também que é o seguinte, o produtor ele está super preocupado em não desmatar, em preservar essas áreas, em seguir todas essas regras, porque inclusive é bom para o negócio dele, é Senão bom ele não para o consegue negócio dele, vender. né? Não consegue Não vender consegue também. vender, se ele não. Exatamente. E vai vender para quem, né? Se você não está cumprindo. Então, é a mesma E história do para quem agrotóxico, né? e com qual preço, né? Para quem e com qual preço, né? Exatamente, exatamente. E é a mesma coisa do agrotóxico, né? Você fala porque usa muito, porque usa sem medida. Primeiro que o código da Anvisa, de novo, o Brasil a gente acha que não, mas o Brasil ele tem essas leis rigorosas, a burocracia aqui é grande, não é fácil. Então, para um produto passar na Anvisa, ele tem vários testes, ele precisa realmente, de fato, ser comprovado que não causa dano à saúde, né? O problema tá que o mercado já tem vários outros produtos disponíveis aí, mas a burocracia aqui demora a aprovar esses produtos, né? Então, isso sim, a gente pode estar um pouco atrasado nessa questão, mas não na questão do uso, né? Porque, por exemplo, uma vez eu vi uma manchete falando isso, que o Brasil é o maior país do mundo que usa em volume, né, a quantidade de agrotóxico. Mas aí, quando você vai desmembrando essa matéria, você vai lendo, você entende que, em questão de volume, o Brasil é maior, está entre os maiores. Mas quando você faz essa medição por hectare, né, que é essa medida usada aí no campo, por área, então você vê que, em volume, o Brasil usa mais, porque produz mais, porque o Brasil é grande, porque o Brasil tem bastante área agrícola, mas por hectare, né? Quanto de gota, quanto de dose eu jogo nessa área? O Brasil é menor que muitos e muitos e muitos países. Então a quantidade por hectare é menor, mas a manchete diz que é maior. Então, essas são as pegadinhas. E a mesma coisa do desmatamento também. Li no ano passado uma matéria que deu bastante repercussão falando sobre o desmatamento e dizia que 97% do desmatamento, daí não, também não falava ilegal ou ilegal, mas 97% do desmatamento vem do agro. Só que assim, quando você está falando em agro, tudo que é terra é agro. Então, qualquer coisa que tiver sido desmatada, lógico, não vai ter desmatamento aqui na capital paulista, nós não vamos estar nessa conta aí. Mas, mesma coisa, quando você lia, você entendia que 97% do total que foi desmatado vem do agro. Porém, 0,85% desse desmatamento era feito de forma ilegal, eram em propriedades de forma ilegal. O restante, né, praticamente 99%, fez esse desmatamento dentro da legalidade, dentro do Código Florestal Brasileiro. Então, onde é que está a manchete que o agro é o responsável por esse, sendo que ninguém foi contra o código, né? Ninguém desrespeitou esse código. Então, é um assunto polêmico, é um assunto que precisa. E essa tem sido minha missão, viu, Felipe? Acho que por isso que eu resolvi me jogar mais de cara com essa questão da influência, né, da agroinfluência, da influencer digital. Entrei no TikTok, que não tinha conta antes, para poder falar um pouco com esses jovens, para poder traduzir realmente
fazer o agronomês aqui, sabe? E tentar falar, olha, mas isso aqui não é bem assim, mas olha, isso aqui é assim, sabia que a gente. Porque realmente tem muita desinformação, como falam aí nesse meio, viu, Felipe? E eu Olha falo aí, muito, gente. viu, Felipe? Eu tô acostumada a falar Não, sozinha, então você me eu interrompe, tô não aqui vai ficar feliz. aqui um. Tô aqui feliz. Vou me conter. Não, não precisa não, tá sendo uma aula, tá? Então vocês estão vendo, né? Capacidade da pessoa para falar do assunto, né? E aí, né, dentro daquela primeira fala que você fez, também me veio uma segunda pergunta, porque normalmente, tá? Então a gente está aqui para falar de agro, mas também de fiagro, né? Normalmente, quando vai falar de um produto, só fala a parte boa, né? E a gente falou aqui de dois temas, né? Você falou do agrotóxico também, né? Dos agrodefensivos, talvez outra palavra, né? E também falamos da questão do desmatamento, legal e ilegal. Mas, assim, minha visão, assim, quem tá aqui, vamos dizer, na Faria Lima aqui, tá? Os Faria Limers, né? O pessoal fala, né? Tá muito distante para a gente entender o que que acontece nesse mundo, né? Safra, safrinha, qual que é a dificuldade. Eu sei um pouco, tá? Porque eu já fiz alguns produtos agro, então eu sei um pouco. Mas, por exemplo, né? O que que seria uma dificuldade de um produtor de pagar uma dívida que ele pegou, né? Porque me parece, né? Pô, maior produtor, maior exportador, maior tudo, né? Parece que o cara tá ficando milionário só, né? Aí se a gente ouve falar de Lucas do Rio Verde, ou falar de Antônio Magalhães, entendeu? A gente só fala, beleza, né? Pô, só alegria. Qual que é, assim, você que tá vendo aí as notícias, acompanhando o editorial, tem algum tipo de dificuldade que senão ele nem precisava pegar empréstimo, né? Como é que é Sim, a sim. dinâmica? É, essa conta não é bem assim, não, viu, Felipe? Realmente não é bem assim. Esses números são grandes, né? A gente gosta de colocar para entender um pouquinho o porquê que o agro é importante, né? Essa é um pouco a minha defesa aqui, o porquê que o agro é importante. Porque a maior parte da população é urbana. Como você falou, não tem contato nenhum com essa área rural, com essa produção. Mas mesmo que a maior parte seja urbana, essa maior parte e a menor parte, ou seja, todos, consumimos o que vem do agro, né? Então, embora você esteja distante, você não conheça, nunca ouviu falar, eu acho que é importante dizer que você querendo ou não, conhecendo ou não, ele é super importante na sua vida, porque você consome. Você consome alimento, você consome produtos vindo do agro, você consome medicamentos, você consome um monte de coisa que vem do agro. Agora, lá no campo, né, cortando aí na nossa timeline lá para o campo, a dificuldade é o seguinte: por mais que. Vamos separar por categorias aqui primeiro, né? Então, o grande produtor, que são esses números mais expressivos, e principalmente nessa produção de commodity, né? Que é commodity, seus seu público aí conhece bem. Então, essa commodity ela principalmente está na mãos desses maiores produtores, grandes produtores, né, soja, milho, os grãos como um todo, né, as cooperativas também, que atendem bastante essa questão de grãos. Então, esse povo, eles têm uma renda um pouco maior, claro, mas, por outro lado, também, o custo de produção é muito alto. Então, o custo de produção é muito alto. Na época que estourou a guerra da Ucrânia, por exemplo, com a Rússia, os fertilizantes passaram 2 meses ali, eles já começaram a ter um aumento, né, de preço no mercado, chegou a questionar se ia haver falta de produto. Então, muitos produtores até correram, quem tinha capital ali guardado para poder comprar antecipado esses fertilizantes, porque a Rússia, né, é o principal fornecedor de fertilizantes aqui para o Brasil. Então, nessa época, teve registro de regiões que o fertilizante, por exemplo, subiu 300%. Então, o custo de produção ele é muito alto, ele vem subindo, porque aí conta gasolina, aí conta todos os insumos, né? Seja adubo, seja o defensivo, que eu gosto de colocar que é remédio. Eu acho que o jeito mais fácil de entender é remédio, porque agrotóxico é uma palavra muito feia, né? Defensivo, você está defendendo também a cultura ali. Eu acho que tem que entender que é um remédio. Quando eu estou com dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio. Eu não vou tomar dois se eu não preciso, porque vai passar da conta, vai fazer mal para mim. Eu tomo um, que é para passar a dor. Então, enfim. Então, esse remédio, que seria esses defensivos, né, que vai combater praga e doença ali, e sem esses remédios é impossível você produzir em grande escala. Então, são vários as outras coisas que encarecem esse custo de produção, sem dizer isso é só custeio.
sem dizer na questão de investimento, né? Então, tem máquina agrícola, grandes produtores, eles precisam ter o seu próprio maquinário para poder dar conta, até porque quando chega o dia de colher, né? Então, ele plantou, ele fez a conta ali, ele vai colher no dia 15, está esperando uma chuva dia 15. Se a chuva chegar, às vezes depende da cultura, cada coisa muda, não pode estar muito encharcado esse solo também, mas chegou dia 15, a chuva choveu no volume certo, ele vai colher. Então ele tem 2 dias, um dia para colher. Se ele não tiver um monte de máquina em campo, ele levar 5 dias para colher, essa chuva pode ter ido embora, pode ter vindo muita chuva, e aí ele vai perder essa produtividade, ele vai colher bem menos do que ele estava prevendo. Então, tudo é uma corrida contra o tempo, né? Então, esses produtores maiores, eles estão capitalizados melhores, eles têm uma renda maior, mas o custo também ainda é muito alto, né? Então, a maior parte deles ainda utiliza crédito. São poucos, assim, na seleção ali, que tem seu próprio capital, que não utiliza nada de crédito. Aí, quando você vai para o médio, pequeno produtor, o médio está nesse meio do caminho, a cena é um pouco parecida, né? Mas dependendo da propriedade ali, ele vai precisar de mais crédito. E aí você vai para o pequeno produtor. Esse pequeno produtor, que corresponde à agricultura familiar, ele produz, talvez em menor quantidade, algumas coisas, mas ele é a maior parte, porque são várias pequenas propriedades, né? Acho que, se eu não me engano, o número são 5 milhões de propriedades. E eu acho que desses 5 milhões, acho que 75% mais ou menos, são pequenos, né? De 5 milhões, alguma coisa de propriedades, 77 são pequenos. Então, a maior parte são pequenos que produzem cada um na sua quantidade para abastecer a família, que é a renda da família, e essa outra parte está na mão desses grandes. Esses pequenos, eles são os que mais precisam de crédito, claro, assim como a divisão da classe social, né? Quem está na classe mais baixa precisa de mais recurso para comprar um imóvel, por exemplo. Quem já está numa classe social mais elevada consegue ter uma entrada, consegue ter um capital, porque tem outras rendas. Então, é mais ou menos igual. E esse pequeno produtor, ele precisa muito desse crédito, porque a conta vai ter esses insumos, vai subir igual para o grande, se subiu para o grande, subiu para ele também. A renda, a área dele é menor, então ele não tem condições de falar, o ano que vem eu vou dobrar meu negócio, porque eu acho que vai. Não, ele precisa da área para dobrar o negócio, ele precisa de uma série de estrutura. A renda, a agricultura familiar mesmo, quem entra nessa categoria de agricultura familiar, ele precisa que a gestão da propriedade e a renda seja exclusivamente familiar, né? Então, todo mundo que trabalha ali precisa ser da família, e toda a renda dessa família precisa vir dessa produção para se caracterizar como agricultor familiar. Então, ele tem todas essas adversidades, e aí tem a questão da venda também, né? Então, produziu, deu tudo certo, comprou os insumos mais altos, mas conseguiu fechar a conta, mas aí ele vai vender o produto dele. Aí o produto, ele baliza de acordo com o mercado. Então, se o dólar está de um jeito, se a política está de um jeito, o preço da soja sobe, o preço do milho sobe, o preço do café desce. Então, ele precisa vender. Aí tem um outro problema nesse gargalo aí, que eu acho que é uma das partes que mais precisa de investimento mesmo, que é um déficit do Brasil, que é você armazenar essa produção. Então, eu falei no começo que a projeção é de 315 milhões de toneladas, só cresce. Mas a gente não está crescendo no espaço para armazenar, que a gente chama de silo, né? Então, Flávia, você vai lá, explica para que serve o silo, por favor. o silo. Para Então, o que silo serve? de armazenagem, né, ele é um local equipado, né, com temperatura, com todos os critérios ali para poder conservar a qualidade desse grão. A média é mais ou menos 2 anos, ou até mais, mas a média é 2 anos, ele fica ok guardado esse grão, sem perder qualidade. É, e esse é o espaço que guarda essa produção. Então, por exemplo, como eu falei, se hoje está chovendo e eu preciso, hoje choveu, amanhã é um dia bom para eu colher. Eu preciso tacar a máquina em campo porque eu preciso colher. Eu não posso esperar semana que vem porque eu estou com a soja no silo guardada e eu estou colhendo o milho. Então, eu vou ter que vender essa soja, mesmo que não esteja no preço bom, mesmo que não vá fechar minha conta, porque eu preciso tirar essa soja para poder guardar o milho que eu estou colocando. Isso, nós estamos falando dos médios para frente, médio e grande. O pequeno produtor dificilmente vai ter esse silo na casa dele, vai ter essa estrutura. Aí eles contam com as cooperativas,
ou com as empresas armazenadoras, né? Tem pessoas que têm um espaço grande, constrói silo e cobra para armazenar esse grão ali. Então, esse é um déficit muito, muito, muito grande do Brasil. Até saiu agora o Plano Safra, né? Teve um pouquinho de aumento para um programa que é destinado para essa construção de silos de armazenagens, mas é bem pouco ainda. O Brasil está muito capenga nessa questão, porque realmente não tem onde guardar, sabe? Não tem onde guardar. E aí tem até uma nova ferramenta que o pessoal tem usado, que é o silo bolsa, o silo bag, que é um bolsão mesmo de lona, vamos dizer assim, que você consegue colocar ali para intermediar, né? Até você conseguir tirar o grão lá do silo, vender, desembarcar e colocar isso que você acabou de colher lá no silo. Mas ele não é tão duradouro assim, não é toda a região que vai comportar esse espaço também, né? Mas então esse é um grande déficit. E esse pequeno produtor, ele praticamente ele vai estar na mão dessas cooperativas para armazenar essa produção dele. Muitos eles também fazem troca, né, de quando eles estão comprando esses insumos, né, esse adubo, esse remédio e tudo que ele vai precisar durante a safra, ele compra na condição de troca. Então ele compra e fala assim, ó, então quanto custa tantos reais? Tantos reais, vamos fazer o preço da soja se fosse hoje. Então, tantos reais de adubo vai dar tanta saca de soja. Então, ele já compromete parte dessa produção antecipada, né, com esse fornecedor dele de insumo. Então, quando ele colhe, ele tem que primeiro honrar os contratos. Primeira coisa, ele tem que pagar esses insumos que ele já pegou na base de troca e outras contas que ele também tem que pagar. E depois, né, ver o que sobra. E dentro de tudo isso ainda, Felipe, aquilo que a gente já falou, dentro de tudo isso tem a questão do clima, né? Porque tem muitas regiões, e isso é meio muda a cada safra, tem umas que é mais sazonal, vai e volta, mas tem regiões que sofrem muito mais que outras a questão do clima. O Rio Grande do Sul, por exemplo, já vai na terceira safra que eles tiveram uma seca muito grande, uma seca assim que tem gente que perdeu 70% do que plantou, 2 anos seguidos. 70% que ele plantou. Então, esse cara, ele provavelmente está endividado, porque não conseguiu pagar tudo, ou porque pegou para pagar. Vai levar um tempo para acertar de novo essas contas, né? E não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer, porque o clima é o clima, né? Você pode prever, você não consegue controlar. E eu acho que essa é a grande dor desse produtor, sabe? Todas essas dificuldades com custo e renda, né? Custo e renda, lucratividade, eu acho que tem em todo o negócio, não é uma exclusividade do setor. Mas eu acho que essas outras dificuldades de você acordar cedo, de você correr contra o tempo, de você ter que contar com o clima, de você, de uma hora para outra, choveu demais e você perdeu 70% do que você pretendia colher, essas dores que eu acho que precisa de uma lupa de quem está de quem tá na cidade e não vê para poder enxergar, sabe? Porque eu acho que isso é bem difícil, assim. Precisam respeitar mais os produtores, porque eles acordam cedo, vão lá e faz, e a gente tem ali tudo na prateleira do supermercado, né? É isso aí. Então, assim, tá vendo, gente? Eu costumo ser assim, viu, Flá? O chato que fala do risco. Porque tem muita gente que só fala da parte boa, né? E a parte boa é a parte boa, né? A parte boa é fácil de falar, né? Então, assim, a Flávia está Uhum. trazendo uma aula, né? Resumindo, assim, né? Se fosse possível resumir em uma palavra o que ela falou, é a tal da incerteza que existe também nos negócios imobiliários, né? Ah, será que esse prédio vai pegar, né? As pessoas vão gostar da localização? Só que no caso do produtor do agronegócio, são muito mais níveis de incerteza. E isso requer habilidade, experiência, né? E ter uma condição aí de ter um gestor do fundo agro olhando para isso todo dia, indo conhecer, ver as pessoas, se são pessoas preparadas, né? E também contar um pouco, vamos dizer assim, a palavra que me vem aqui, é um pouco com a sorte também, né, Flávia? Porque o tempo Totalmente. você pode até tentar prever, né? Tem um amigo meu que trabalha num dos institutos
federais do Brasil, ele falou assim, Felipe, a gente consegue prever até com 6 meses. Só que essa previsão com 6 meses, a acurácia dela é baixíssima, Uhum. porque pode entrar uma outra massa de ar no meio e mudar tudo. A gente É. acerta, mas é pouca a acurácia. Então, assim, Flá, olha aí, eu fiz 2 perguntas. Tá vendo, gente? A gente tem aqui um mundo para estudar, um mundo para conhecer. Porque teve algumas pessoas, viu, alguns seguidores aqui. Mas, Felipe, será que é o momento certo para entrar no Fiagro? Mas, Felipe, quais são os riscos? Então, hoje, a gente está falando assim, ela falou toda a parte boa, falou um pouco dos riscos. Acho que a gente tem aí, precisava fazer mais umas 4 dessas, viu, Flá? Para falar de É. outros aspectos, falar de preço fora, preço Chicago. Eu sei um pouco, tá? Falar um pouco sobre pragas nacionais que acabam influenciando normas sanitárias de outros países. E tudo isso impacta. Tudo isso impacta. É um ecossistema que está relacionado, né? O Brasil, embora tenha um tamanho continental, a gente está falando de 4 macro-regiões no máximo. 4 macro-regiões, gente. Não tem mais que isso. É só lembrar da quarta série. Eu lembro das minhas aulas da quarta série. E você falou aí da rotação, né? De culturas. Eu aprendi isso lá. Eu lembro de ter aprendido isso lá na quarta série. Eu lembro até da apostila. Então, uma aula aqui, né, assim, com a Flávia aqui com a gente hoje. Flávia, eu vou pedir para a gente repetir daqui uns 2 meses de novo, a gente falar de outros temas. Assim, eu tô me Claro, sentindo super à enriquecido. disposição. Tô me sentindo enriquecido aqui, aprendendo mais, lembrando termos que eu não lembrava, né? Eu falei o metro quadrado ali, que é alqueire, gente. Lá em Guará e Tuverava fala alqueire, né? E a Ok, hectare também, né? Mas, assim, agradecer muito a sua disposição de ter falado com a gente aqui. Uma aula, tá? Assim, essa hora do Fiagro vai ficar entre as top aí dessa temporada, com certeza, para você, investidor, ter um pouco mais da dimensão, tá? Então, assim, Flá, suas considerações finais para a gente poder concluir. Eu tô assim, putz, muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. que bom. Que bom. Eu acho que eu quero concluir com pegando um ganchinho que você falou aí da questão de que uma coisa puxa a outra dessa cadeia, né? Eu acho que isso, além de muitas pessoas, né, a maior parte da população urbana não ter ideia de como é produzido, de como é feito, de quais são as dificuldades, uma coisa que também ninguém tem ideia, não, ninguém é muita gente, né? Mas a maior parte das pessoas não tem ideia, é de que é uma cadeia, né? De que é existe a matéria-prima produzida lá no campo, e essa matéria-prima ela pode ser para alimentos, para coisas, para medicamentos, para cosméticos. Depois tem essa agroindústria que vai processar tudo isso e tem de fato o produto final que a gente consome. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, né, a gente falou de soja e milho, muita gente fala assim, mas cara, por que produz tanta soja e tanto milho? Eu nem como soja, eu tomo leite de soja às vezes, milho, como pipoca, como milho. E não é nada disso, né? Na verdade, não é nada disso. Então, você produz essa soja, boa parte ela pode virar, inclusive, parte de combustível, né? Biodiesel, a soja também vira farelo, vira base ali para a ração de animal, né? Para a ração para alimentar esses animais, o milho também. Então, tem toda essa cadeia, né? Plástico de milho, tem alguns milhos que vêm dessa fonte renovável. Então, o milho pode ser base para produzir plástico, por exemplo. Então, para vocês terem uma ideia de quão é amplo, né? É uma cadeia realmente de vários produtos que você consome e às vezes não passa batido, nem está sabendo. Mas eu quero agradecer você, Felipe, ao convite. Estou muito feliz. Falei no comecinho, né, antes de você dar o play aí, que para mim é bem diferente. Não vou dizer estranho, porque gostei da experiência, mas é bem diferente estar nesse outro lado, né, de contar, de ser entrevistada, porque eu estou sempre perguntando. Eu sou sempre tô puxando a pergunta. Mas gostei bastante de poder contribuir um pouco aqui, falar um pouquinho, né, do que eu sei, de dividir essa experiência. E estou super aberta para outros convites. Pode me chamar sempre. A gente traz assuntos agora que deu um geral, né, mais pontuais, mais específicos. Vou adorar. Fico à disposição. Legal. Vamos com certeza, tem tantos assuntos aqui, assim, você foi falando, se eu tivesse anotado aqui, ia ter dado uns 15, pelo menos, que eu pensei, que eu Sim. lembrei também. Olha que coisa. Eu morei numa casa aqui em Campinas, quando eu morava em Campinas, que a gente tinha uma horta no fundo, e eu ajudava a cuidar da Ah, horta. Eu lembrei disso.
E aí você falou da dificuldade de ter grandes áreas, porque tem os remédios para as plantas. É verdade, porque eu lembro que de repente brotava lá uns pulgão comendo alface. Eu falei, mas o que esse pulgão tá fazendo aqui? Sai daqui, meu. E era uma horta pequena. Então, Exatamente. realmente Imagine você produzir toneladas e toneladas, né? Como é que você faz se você não usar esse remédio, né? é, Não tem como. Felipe, antes de eu terminar, você falou dessas considerações finais, queria só deixar meu perfil aqui do Opa, tava Instagram, aqui qualquer falhando coisa. nisso, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram da Flávia. Flávia, fala o seu arroba, por favor. Então, no Instagram é Flávia Macedo, com dois Os no final. E agora, como eu falei, estou no TikTok também. No TikTok é Flávia Macedo Agro. Flávia Macedo Agro. Que aí tô, Legal. enfim, tô com dois perfis com esses nomes. Em algum momento acho que eu vou padronizar em É um isso aí. arroba só para ficar mais fácil. Mas é isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você já segue lá a Flávia no Instagram, tá? Eu já tô seguindo, então se ficar na dúvida, entre lá no meu perfil. Também tô seguindo ela lá. Gente, que aula, né? Que aula. Olha, a gente fica por aqui. Eu agradeço imensamente a Flávia, a sua disposição. E a gente se fala na semana que vem. Ah, detalhe. A hora do Fiago tá mudando de horário. A gente era na quinta-feira na hora do almoço. A gente passa a ser na terça-feira, no horário nobre, às 20 horas. Tá? Então esse programa já está saindo na terça-feira, às 20 horas. Um abraço, até semana que vem. Flávia, imensamente grato. Tchau, tchau. Tchau, tchau.